Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebi um comentário num dos meus vídeos aqui no YouTube e achei interessante criar um vídeo sobre esse tema, porque eu acho que pode ajudar a pessoa que me fez a pergunta e outras pessoas que atravessam o mesmo problema. Ela fala o seguinte: é difícil não me comparar, Gisela. Parece uma eterna competição entre mim e qualquer outro ser. Sempre estou no ego, me inferiorizando, me martirizando. Às vezes, me sinto tão desconectada da minha essência porque estou sempre no outro, no que vão falar, no que pensam sobre mim, que a vontade é dar um basta na vida. Não é fácil explicar, mas sinto que não sei quem sou de verdade, porque desde sempre fui assim. A primeira sugestão que eu gostaria de dar para essa moça que fez essa colocação não foi uma pergunta, né? Foi um desabafo, na verdade. Eu fiquei muito compadecida com a situação dela, porque eu também já fui assim, eu também já senti o que ela sente. Eu não estou me projetando nela, mas foi uma situação que me tocou justamente pelo fato de eu já ter passado por isso por muitos anos, de ter baixa autoestima, de me comparar com os outros e me sentir inferiorizada, de ficar na energia da comparação, na energia do ego, da competição. Eu sei como isso é ruim, como isso é difícil, por isso que foi uma colocação, um depoimento que mexeu comigo. E eu também atendo muitas pessoas que passam pelo mesmo problema. Eu acho que a gente vive num mundo, né, gente, onde a baixa autoestima é crônica, desde o momento que a gente nasce, pelo fato de a gente estar num planeta de provas e expiações. A maioria de nós não tem a menor ideia do que é amor, do que é amor próprio. Muitas pessoas acham que amor próprio é egoísmo, é individualismo, e não tem nada a ver com isso. Amor próprio é fruto do autoconhecimento e não tem nada de narcisismo em amor próprio. E pelo fato da gente nascer nesse planeta onde impera a dualidade, muitas vezes por conta até de um condicionamento psicológico que a gente já traz dos nossos ancestrais, que também se comportavam dessa forma, a gente aprende sempre a focar no mal, no problema, a competir, a se comparar, a se sentir inferior ou superior, e é sempre esse jogo do ego, da vaidade, de querer se autoafirmar. Sempre que uma pessoa quer se autoafirmar, que ela precisa se comparar com alguém, seja para se sentir superior ou inferior, inevitavelmente essa pessoa está iludida. A primeira sugestão, claro, que eu tenho para dar para essa moça e para todo mundo que passa por isso é que busque algum tipo de terapia com a qual se identifique, para poder trabalhar essa questão de maneira mais profunda, de maneira individual, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem necessidades específicas, né? É importante a gente fazer um tratamento direcionado para o nosso caso em específico. E aí você pode falar, ah, Gisela, mas terapia é algo muito caro, eu não tenho dinheiro. E não é verdade, gente. Você pode buscar uma psicoterapia pelo SUS ou pelas clínicas escola de psicologia, nas quais você vai ser atendido por alunos de psicologia que têm supervisão de professores, né? Você também pode buscar atendimentos por preços simbólicos em algumas plataformas digitais, que hoje em dia tem várias que oferecem atendimentos a preço simbólico. Se você não puder pagar nada, muitas clínicas escola de psicologia atendem gratuitamente. Então, hoje em dia existem muitos recursos e possibilidades para quem quer se trabalhar, para quem quer se autoconhecer. E sempre tem a meditação é gratuita, né? Eu já ensinei várias vezes aqui para vocês, existem muitas linhas de meditação, né? Mas eu gosto de algo muito simples, que é você sentar, fechar os seus olhos, respirar profundamente, algumas vezes, inspira pelo nariz, solta pela boca. Depois que você já quietou o ego, você começa a observar os seus pensamentos, deixa os pensamentos passando como se fossem nuvens no céu, não se apega a nenhum deles e vai mudando a consciência. Faça isso 3 minutinhos por dia,
5 minutinhos. Depois que você fez isso e você ficou no presente, você pode pedir ajuda para o seu mentor espiritual. No estado meditativo, no pós-meditação, você pode chamar baixinho a presença do seu mentor espiritual. Mentor, por favor, me ajude. Eu estou com tal questão, me mostre o caminho. Me dê indicações de pessoas, de livros, de terapias, de um terapeuta que tenha a ver comigo para me ajudar nessa questão. Peça ajuda. Quando a gente pede ajuda para o nosso mentor espiritual, para quem acredita, claro, esse é um canal espiritualista, por isso que eu estou falando do mentor espiritual. Sempre, gente, sempre, me escutem de ouvidos bem atentos. Sempre que a gente pede ajuda para o nosso mentor espiritual, com fé, com entrega, com verdade, a gente sempre é ouvido. Talvez a gente não tenha uma resposta imediata. Talvez a resposta venha numa embalagem que não é o que a gente idealizou, mas a resposta sempre vem, de uma forma ou de outra. A gente precisa estar atento aos sinais, à sincronicidade da vida, mas a resposta sempre vem. Nosso mentor sempre nos ouve, gente. Nosso mentor é um espírito, olha que coisa mais linda, a gente tem um espírito de luz que foi designado a nos orientar nessa encarnação, a nos proteger, a nos guiar. Claro, ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio, é por isso que muitas vezes a gente passa por adversidades que são importantes para o nosso crescimento. Eles não podem interferir nisso. Mas eles sim estão sempre prontos a ajudar quando a gente pede de coração aberto, com fé. E é claro que não basta só fazer a psicoterapia que eu recomendei. Só a psicoterapia não vai resolver o problema pela causa. É preciso associar também com a fé, com a espiritualidade, com a meditação, para você se conectar com a transcendência. Se você puder, né, para a pessoa que fez esse depoimento, se você puder, se você acreditar, você pode procurar um centro espírita para fazer um tratamento, receber os passes magnéticos. Mas não basta delegar o problema para o centro espírita e falar, toma, eu tenho um lixo emocional aqui, resolve para mim, se vira que eu não vou fazer a minha parte. Não é nesse sentido. A gente tem que fazer a nossa parte, exercer a autorresponsabilidade. E eu sei muito bem, eu tô falando agora para a moça que me fez esse depoimento, esse desabafo, eu sei muito bem o que você sente. Eu não tô presumindo nada sobre você, mas empaticamente eu consigo sentir a sua dor, porque eu já passei por isso por muito tempo, de sentir essa sensação de inferioridade, de achar que eu não era capaz de fazer nada, que todo mundo era melhor do que eu, de estar sempre na energia da comparação, da competição, da baixa autoestima. Eu passei a minha infância, a minha adolescência com essa questão. Para eu gravar o primeiro vídeo aqui foi um processo gigantesco de autossuperação, de fazer terapia, de meditar, o tanto de terapia que eu fiz e faço há mais de 10 anos. Já na minha adolescência eu já fazia curso de Reiki, já frequentava centro espírita, já buscava leituras edificantes. O que foi muito libertador para mim, foi um dos primeiros que eu li e que realmente abriu a minha mente para novas ideias, para novas possibilidades, para a construção de uma autoestima mais sólida, foi o trabalho do Gasparetto. Ele foi, se não me engano, o primeiro ou segundo espiritualista que eu vi falando de delimitar o espaço, de falar não, de autoestima, de prosperidade. Ninguém falava sobre esse tema do jeito que ele falava naquela época. Sei lá, há mais de 20 anos, né? O Gasparetto, ele já é falecido. Eu sei que algumas pessoas aqui são mais jovens e não conhecem o querido Luiz Gasparetto. Mas vocês podem digitar aqui no YouTube, procurem pelas palestras dele no portal dele, vale a pena. São palestras motivacionais, assim, que ele é bem direto, ele é bem papo reto. Eu tô rindo porque quem conhece o jeito do Gasparetto se diverte muito com ele, porque ele era muito engraçado, muito divertido, uma pessoa muito querida, um espírito de muita luz. Até me comovo ao falar dele, porque o trabalho dele abriu muitas portas na minha vida. Para uma pessoa que estava com uma autoestima no lixo, totalmente massacrada, eu também não sabia quem eu era. Me senti um lixo, me senti incapaz de qualquer coisa. E o trabalho dele me trouxe uma percepção de mim e dos outros totalmente inovadora. Então, abriu muitas portas. Se você puder começar pelo trabalho dele,
né? Lendo os livros, ele tem inúmeros livros, inúmeras palestras que talvez te ajudem a sair um tanto dessa energia. O Gasparetto, como bom leonino, ele sabia exercer aquilo que o Ali Cravo chama de arrogância saudável, né? Que é quando a pessoa reconhece quem ela é. Porque a arrogância por si só não é ruim, quando a pessoa se arroga de si própria e fala, eu sei fazer tal coisa, eu sou bom nisso, eu sei sim. Uma coisa é a pessoa se achar superior e querer se autoafirmar e humilhar os outros. Esse tipo de arrogância não é saudável. Mas quando a pessoa reconhece a verdadeira força, o verdadeiro poder, o verdadeiro brilho pessoal e expressa essa luz, ela contribui para ela e para o mundo todo. Todo mundo é beneficiado por uma pessoa que está conectada com a própria essência. Eu acho que o Gasparetto, ele estimulava muito isso nas pessoas, né? As pessoas acreditarem mais em si próprias, olharem para dentro, expressarem a própria luz. Então o trabalho dele foi um divisor de águas mesmo na minha vida e na de muita gente também. Ele ajudou milhares de pessoas para estimular essa reconexão com o nosso verdadeiro eu. Outra coisa que me ajudou muito, que eu quase nunca falo aqui, são os livros do Osho. Claro, isso é uma ironia, porque eu falo do Osho a cada 10 palavras, 11 eu tô falando do Osho, né, como vocês já estão cansados de saber. Então, um livro do Osho que abriu muitos caminhos para mim foi o Amor, Liberdade e Solitude, Corpo, Mente em Equilíbrio, Saúde Emocional. Ai, gente, tem tantos. Todos os livros dele são transformadores. Mas os primeiros, assim, que eu li, o primeiro acho que foi, na verdade, um livro que se chama Coragem. Foi incrível pra mim, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, muito insegura, muito focada no mal, com medo de me projetar, com medo de fazer as coisas, de achar que eu não ia conseguir. Então o livro Coragem, ele ressignificou muita coisa na minha vida. A própria leitura é terapêutica. Então se você puder buscar os livros do Osho, e claro, também as obras espíritas, no Livro dos Espíritos se encontra todas as respostas ali. São mais de 1000 perguntas e respostas sobre todos os temas que existem. É um livro muito esclarecedor, se você puder ler, eu acho que vai te ajudar também nesse processo de autoconhecimento. Sabe, essas leituras edificantes, gente, quando a gente lê de coração aberto as obras do Chico Xavier, do Gasparetto, do Osho, do Ali Cravo, do Gaiarsa, de tantos e tantos mestres que passaram por esse plano e que ainda estão nesse plano, né, transmitindo luz e ajudando nesse processo de despertar, quando a gente lê de coração aberto, sabe, a própria leitura já acaba tendo, mesmo que indiretamente, uma função terapêutica. E é isso que eu sentia e sinto até hoje lendo as obras do Osho. Só de ler, só de ver, ouvir uma palestra dele, as palavras dele, elas vêm como se fosse uma flecha direto no meu coração, porque ele fala de uma maneira muito espontânea, muito verdadeira, ele coloca a alma quando ele fala. E é isso que cura. Não é tanto o que a pessoa fala, mas como ela fala, a energia que ela coloca ali. Uma coisa é a pessoa ficar repetindo um monte de clichê, tipo um papagaio, mas ela não transmite verdade naquilo que ela fala. Ela tá simplesmente repetindo, trazendo informação, mas não tá pondo a alma ali, né? E o Gasparetto, o Osho, o Ali Cravo, o Gaiarsa e tantos outros mestres, a meu ver, eles me tocam profundamente porque eles têm verdade naquilo que eles falam. Eles não estão falando para se exibir, para se autoafirmar, para mostrar conhecimento, não é com essa intenção, é com a intenção realmente de servir a algo maior, de ajudar. Então a palavra deles vem como uma flecha, toca o coração quando a gente está aberto a isso, quando a gente tem afinidade, claro. E eu sinto isso, eu já sentia isso naquela época com os livros do Osho, eu sinto até hoje. E eu recomendo, se você se interessar, sabe, eu acho que pode te ajudar a sair desse jogo da comparação, para você reconhecer a sua verdadeira força, o seu verdadeiro poder. Gente, eu atendo pessoas já há mais de 10 anos, né? Então as pessoas me trazem as histórias delas, eu vejo o mapa astral delas. E é tão interessante, eu fico tão surpresa, porque tem tantas pessoas tão maravilhosas, tão incríveis, sabe? Com um potencial gigantesco, com uma luz gigantesca. Mas a pessoa não percebe, a pessoa tem uma autoestima no lixo,
A pessoa acredita naquilo que falaram dela ou sobre ela, ela fica apegada a críticas que ela ouviu na infância, a crenças negativas, ela não consegue enxergar a própria luz. Eu já conheci pessoas com um potencial maravilhoso, pessoas incríveis mesmo, e a pessoa não conseguia se enxergar com esses olhos. Tamanha a identificação que a pessoa tinha com a própria sombra. E é por isso que a gente precisa fazer terapia, se autoconhecer, meditar, olhar para dentro e não desistir da gente. Porque se todos nós, eu sempre falo isso aqui, né, mas é muito verdadeiro isso. Se você é uma extensão da fonte criadora, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é que você pode ser um inútil, um imprestável, um lixo? Obviamente que quando você está achando isso sobre você, você está equivocado. Não tem como não estar equivocado. Talvez nesse momento, no seu atual nível de consciência, você, por conta do seu nível de evolução, do seu nível de consciência, você esteja expressando um lado seu que não é a sua excelência, mas você faz isso nesse momento porque você não se conhece o suficiente. Porque quando você tem essa coragem de olhar para dentro e se conhecer, aí eu vou parafrasear um título do Ali Cravo, de um livro do Ali Cravo, quando você tem essa coragem de olhar para dentro, você descobre que você é muito mais interessante do que você imaginava. É porque o nosso ego, que é formado pelo social, ele se constrói a partir de percepções externas, daquilo que as pessoas falam sobre nós. E aí a gente fica apegado àquilo, acha que aquilo é verdadeiro e começa a se sentir um lixo. Porque, se o fulano falou que você é burro, que você é incapaz, que você é feio, que você é limitado, que você é isso, que você é aquilo, que você é incompetente, e você não se conhece, você vai ficando apegado e você acha que o fulano, o cicrano tem razão, porque a gente aprendeu a dar poder para aquilo que está fora e não para aquilo que está dentro. A gente aprendeu a olhar para fora, a falar, bom, se o fulano falou é porque ele deve estar vendo uma coisa que eu não vi, ele deve ter razão. E aí quantas e quantas vezes, gente, a gente prefere dar razão e dar poder para uma pessoa que a gente nem conhece e para uma pessoa que também não conhece a si mesma, e a gente toma aquilo que ela falou como uma verdade absoluta e carrega essa crença para o resto da vida. E a gente fica se olhando com esses olhos sociais, que são os olhos do ego, olhos que vêm de fora, porque a gente não mergulha dentro da gente. A gente fala, não, peraí, mas isso que essa pessoa falou não tem nada a ver, eu não sou isso aí que ela falou. Ela tá me vendo porque a percepção dela tá nublada. A Nais Nin dizia, né, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Então é óbvio que se a pessoa tá falando algo de você, é evidente que se ela não se conhece, quando ela fala de você, ela tá projetando conteúdos dela que não foram integrados. Isso é óbvio, isso é uma coisa básica da psicologia, a questão da projeção. Se o outro começa a falar muito de alguém, ele está falando dele, de questões que ele não trabalhou nele, não resolveu nele, e ele julga o outro com base em si próprio, porque o iluminado não julga. Ele consegue perceber quem o outro é, porque ele não vai projetar sombras dele no outro. Mas se uma pessoa está falando muito mal de alguém, está esculachando muito outra pessoa, é óbvio que tem projeção ali, porque se não houvesse projeção, não haveria reatividade. Só que muitas vezes a gente, por estar muito distante da gente, a gente escuta uma pessoa que também está distante de si própria falando da gente e a gente dá um poder gigantesco para aquilo. Como se essa pessoa fosse uma autoridade no assunto, como se ela soubesse o que ela está falando. Não! Ela não sabe o que ela está falando, porque ela também não se conhece, ela não está conectada com a fonte criadora. Ela está só vomitando os lixos emocionais dela em você e você escolheu se apegar a isso, se identificar. E é isso que nos mantém na energia da comparação, da competição. Madre Teresa de Calcutá dizia, né, que uma das coisas que a gente mais precisa é ser amado e ser aceito. E quando a gente não se ama ou não se sente amado, quando a gente não se aceita, é aí que a gente encontra os maiores problemas da vida, que a vida fica sem sentido, porque a gente está desconectado do nosso verdadeiro eu, da nossa essência crística, da nossa energia amorosa. E todo mundo tem isso dentro de si. E é por isso que a terapia é tão importante, porque você vai ter a ajuda de um profissional de saúde mental para acolher a sua dor, para acolher as suas angústias e para te ajudar nesse processo de reconhecimento do verdadeiro eu, de olhar para dentro, né? Então é sempre importante você buscar um terapeuta que tenha esse olhar amoroso, esse olhar sensível, perceptivo, para perceber quem você é e para poder te acolher nessa dor, te orientar, te levar nesse processo de autoconhecimento.
E aí você associa isso à meditação, às leituras dos livros espíritas, por exemplo, se você gostar. E, gente, vocês não precisam acreditar em mim, mas experimentem trilhar esse caminho do autoconhecimento. É um caminho difícil, doloroso, porque vai te obrigar a encarar suas sombras, a olhar para os seus medos. É um processo de depuração, de purificação, mas ao mesmo tempo é um processo muito grandioso, muito libertador, que traz sentido para a vida. Quando você tem essa coragem de mergulhar em si mesmo, observar o que você sente. E aí, um processo que começa a acontecer com o tempo é que começa a brotar em você um sentimento tão grandioso de gratidão pela vida, que aí você vai começar a olhar para as pequenas coisas, para as coisas que antes você não tinha olhos de ver. Tipo assim, um canto de um passarinho, nascer do sol, pôr do sol, coisas que antes eram aparentemente banais para você. Você vai começar a olhar para sua casa, para a cama que você dorme, para as roupas que você veste, para a comida que você come, para os amigos que você tem, para as pequenas coisas do dia a dia. E você vai se sentir assim tão preenchido de um profundo sentimento de gratidão. Você vai olhar para aquilo e você vai falar, nossa, que bom estar aqui. Como é bom, que privilégio é estar encarnado em tempos de transição planetária. Como é bom estar vivo, que oportunidade maravilhosa que eu tenho de expandir a minha consciência, de expandir a minha amorosidade. Que privilégio, como é bom estar encarnado. Por mais que as situações externas sejam adversas, porque, gente, como nos lembra o querido mentor amigo, circunstância não é substância. As circunstâncias passam. Situação social, problema de família, doença, tudo passa, mas a essência crística permanece. Eu estava até ouvindo uma palestra da Maíse Braga, palestrante espírita, que caso vocês não conheçam, recomendo, ela tem um trabalho maravilhoso, as palestras são todas no YouTube, né? E ela estava relatando que certa vez Maria, mãe de Jesus, trouxe uma mensagem para Chico Xavier. Uma mensagem que inclusive o Chico colocou num quadro na casa dele. E a mensagem é o seguinte: isso também passará. E essa frase, gente, é tão libertadora quando a gente entende que nada é eterno, só a nossa essência crística é eterna, mas todas as circunstâncias são efêmeras, são transitórias, são passageiras. Fala essa frase para si próprio: isso também passará. Olha o alívio que isso dá, a gente saber que nada é para sempre, nenhuma dor é para sempre. As coisas boas também passam, mas as ruins também. Então a dor que você está vivendo agora, o problema que você tem agora, a dificuldade que você tem, a limitação, não vai ser para sempre. Mais cedo ou mais tarde você vai superar, você vai resolver isso. Então tenha fé, acredite que isso também passará. Mas eu não estou dizendo aqui para você ter uma postura passiva, não fazer nada e não buscar ajuda, não buscar autoconhecimento e ficar esperando passar. Não é essa a proposta. Sim, busque ajuda, busque terapia, busque o centro espírita, busque leituras edificantes, medite todos os dias, faça oração, peça ajuda ao seu mentor espiritual, não desista de você. Estar encarnado em tempos de transição planetária não é fácil, mas é uma grande oportunidade. Muitos espíritos gostariam de estar vivendo essa oportunidade e não puderam estar aqui. Nós estamos. Vamos valorizar essa bênção, que é a vida, que é a existência. Não desista de você, acredite em você, porque essa dor que você está sentindo agora, esse medo, essa aflição, não é eterna, ela vai passar. E você tem a ajuda dos espíritos amigos, confie nisso, abra o seu coração para receber essa ajuda, porque ela está aí, ela só precisa que você aceite ser ajudado, ser ajudada. Reze, peça para o seu mentor amigo, para ele te orientar, para ele te ajudar, porque a sua aflição, ela vai passar, confie nisso. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Se você tiver interesse em ter acesso a conteúdos inéditos e exclusivos, eu te convido a assinar o meu clube de assinatura que está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.